cuidar de crianças com diabetes é tão difícil? Assista esse vídeo que você vai saber. Eu sou Bianca Fiore, eu sou jornalista, uma das sócias e fundadoras da revista Momento Diabetes. E hoje eu tô aqui para vocês para falar de um vídeo um pouco diferente aí que eu vou passar agora durante esse mês de dezembro. Bom, estamos entrando na época de férias, de festas, então a gente resolveu fazer um presente aí para vocês, queridos seguidores da Momento Diabetes, nosso público. Bom, vocês sabem que ao longo desse ano, a partir de julho, nós começamos a primeira jornada online de eventos de educação em diabetes. Foram 6 eventos muito bacanas. O último aconteceu agora, no dia 5 de dezembro. Foi muito bacana. Bom, e aí a gente vai passar alguns vídeos das aulas dessa jornada para você. Muito bacana, né? Bom, infelizmente esses vídeos não ficam gravados na nossa plataforma. A gente tem algumas aulas que nós conseguimos gravar e a gente vai distribuir, a gente vai passar a cada segunda-feira. Vocês vão ver aí um pedaço dessa jornada que aconteceu. E a gente, para começar, a gente escolheu a jornada que aconteceu no dia 24 de outubro com o Dr. Luiz Eduardo Cagliari, cujo tema dessa jornada foi o universo da criança com diabetes e atualizações do SPAD. O SPAD é o maior congresso de endocrinologia infanto-juvenil do mundo. Então foi um evento que aconteceu online pela primeira vez e nós trouxemos todas as atualizações desse evento para o nosso evento da Jornada Online de Educação em Diabetes. Bom, e nesse vídeo de hoje, o Dr. Luiz Eduardo Cagliari vai falar sobre esse tema. Por que é tão difícil cuidar de uma criança com diabetes? Então, fica ligado aí, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e depois conta pra gente aqui nos comentários se você gostou dessa aula. E tem mais um recadinho aí pra você. Fala pra gente qual aula da jornada online, dessas 6 jornadas que nós realizamos ao longo desse ano, você gostaria de ver. Fala pra mim, conta aqui nos comentários, fala assim, qual o médico, o tema que você gostaria que a gente passasse aqui para você, tá bom? Eu estou feliz de estar com vocês aqui. É muito bom, doutor, esse encontro, ainda que virtual, não é mesmo? Que a pandemia está nos proporcionando. Eu acho que o virtual, na verdade, ele acaba conseguindo, ele faz com que a gente consiga se encontrar com mais pessoas, talvez, né? Porque as pessoas agora estão nas suas casas, mas estão conseguindo estar conectadas. Então a gente fica feliz de poder atingir pessoas que talvez não tivessem essa possibilidade por não estarem aqui, né, em São Paulo, por aqui. Exatamente. Dr. Cagliari está falando de São Paulo também, né, Dr. Cagliari? Estou falando de São Paulo. Perfeito. Então, Dr. Cagliari, a gente já está com quase 200 pessoas aí na sala, sábado de manhã, a gente ainda está acordando, mas eu vou já deixar o senhor, então, aí para começar a sua palestra, que é isso que nós queremos saber, as atualizações da SPAD e entender um pouquinho por que é tão difícil tratar a criança com diabetes. Boa aula, doutor. Eu antes, Letícia, queria só agradecer vocês, porque esse é um espaço, principalmente assim, você, a Bianca, e um agradecimento especial ao Fábio também, que é um herói aí, né, em organizar a nossa parte logística. E na verdade, assim, é muito importante que tenha um veículo como o de vocês para falar sobre criança com diabetes. A gente sabe que dentro do mundo do diabetes, a parte de criança é uma parte menor, ela afeta menos pessoas do que o diabetes do tipo 2, então a gente sabe que é um nicho, né, que a gente fala, quer dizer, talvez uma pequena parte, mas é uma parte extremamente importante, tanto do ponto de vista de saúde pública, quanto do ponto de vista populacional, mas principalmente do ponto de vista individual, quer dizer, todas as pessoas que estão motivadas para estarem aqui agora, seguramente são pessoas que têm um vínculo com essa condição que é o diabetes na infância. E eu queria parabenizar a Momento Diabetes por trazer esse tipo de informação a um público que realmente é carente desse tipo de informação que chega de qualidade como a que vocês promovem, né? Eu sou assinante da Momento Diabetes, deixo lá no consultório, todo mundo lê. Então, assim, eu fico muito feliz de poder participar e tentar trazer alguma coisa de novidade para vocês.
Nossa, doutora, a gente que agradece, eu agradeço em nome da Momento, a gente fica muito feliz com essas palavras. De fato, o diabetes, ele é um universo, a gente tem o universo da criança, do adulto, do pré-diabetes, do tipo 2, e pra gente é uma missão realmente gigante, poder levar o conteúdo certo para cada público, né? E vocês conseguiram vocês conseguiram uma parceria, quer dizer, a gente participou um pouco disso, mas a ideia de se juntar a uma sociedade internacional pediátrica, eu acho que é uma ideia pioneira aqui, e do ponto de vista de material endereçado ao público que não é médico, que não é profissional de saúde, como vocês estão fazendo. Então, eu aplaudo muito essa iniciativa, e quando a gente fez contato com o pessoal da sociedade, eles acharam que era uma coisa que realmente tinha a ver com a missão da sociedade, que é levar informação para quem precisa. Que legal, é bom ouvir isso, porque a gente sabe que o profissional está lá tão mergulhado nos estudos e a informação precisa chegar para o público leigo de uma forma mais simples, né? E vocês são incríveis, vocês pesquisam, vocês mergulham, e o assunto não é simples na essência, né, doutor? Tem muito termo técnico. Então, poder contar com essa parceria que traz a ciência, a medicina de alto escalão, né, para o público leigo, e a gente poder fazer essa tradução, para a gente é uma honra, porque a gente sabe que a fonte é uma fonte segura, né? Para mim então, também é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu vou começar aqui a apresentação. Perfeito, doutor. Boa aula para o senhor, tenho certeza que vai ser incrível, e a gente volta daqui a pouco. Então, na verdade, o tema que vocês me deram não foi tão simples, porque, na verdade, são dois temas, né? Por que cuidar de crianças com diabetes é tão difícil? E essa atualização do primeiro Congresso Virtual da SPAD. Então, na verdade, eu vou fazer um apanhado, né? Foram 3 dias inteiros de congresso, então eu não vou trazer para vocês tudo que está lá, mas eu quero dar uma ideia para vocês do que aconteceu, mas partindo desta primeira pergunta, por que tratar de criança com diabetes é tão difícil? Tá? Então, primeiro, só lembrando, né, dificuldade é qualquer coisa que seja considerado um obstáculo, quando você tem alguma limitação para atingir algum objetivo. E quando a gente pensa em termos de objetivo no diabetes, que seria um bom controle, tem um estudo que é um estudo nacional, que foi com mais de 1.600 pacientes, aonde foi avaliado, né, foram avaliados serviços públicos do Brasil inteiro. Isso aqui foi publicado em 2012, é um estudo científico que mostrou que no Brasil, em serviços públicos terciários, hospitais e escolas, os objetivos de hemoglobina glicada foram atingidos por menos de 25% das pessoas. Então, as crianças, adolescentes e adultos com diabetes tipo 1, tá? Que é só tipo 1, a maioria não consegue atingir o objetivo. Então, a ideia é a gente pensar assim, bom, mas por quê? Quer dizer, por que a gente que já tem tanta informação, a gente sabe como que deve tratar, a gente sabe da insulina, aonde estão as barreiras? Falar de barreira de diabetes tipo 1 é fazer um congresso inteiro, dá para a gente ficar aqui uns 3 dias. Eu tentei resumir aqui naquilo que eu considero que é uma sequência de raciocínio que mostra por que é difícil. A primeira coisa são as causas fisiológicas. A secreção de insulina é uma secreção diferente. Alguns de vocês conhecem pacientes que tomam remédio para tireoide. O problema de tireoide é uma disfunção da glândula tireoide. O problema do diabetes é uma disfunção da glândula, que é o pâncreas. É a mesma base do problema, mas tratar a ausência da produção de insulina do pâncreas é difícil, porque o pâncreas não produz insulina de uma maneira equivalente o dia inteiro. Ele produz na hora que precisa, ele diminui na hora que não precisa, e a gente mimetizar isso é muito difícil. A criança cresce, entra em puberdade, a puberdade muda totalmente as necessidades de insulina, e aí entra a dificuldade que vem para a gente, que é que tipo de insulina usar, como fazer cálculo, como pensar como um pâncreas. Esta é uma primeira dificuldade que a gente não tem como passar. Isso é uma coisa que é uma condição do tratamento do diabetes. A segunda coisa é a gente pensar, então tá bom, já entendemos como que é a fisiologia, já entendemos a base do tratamento, só que a gente tem que aplicar a insulina. Tem que ter uma técnica. Então, a partir do momento em que há o diagnóstico de diabetes tipo 1 numa criança, numa família, essa família vai ter que lidar com coisas que ela nunca pensou que ia ter que lidar. Fazer exame de ponta de dedo, aplicar insulina, isso não são procedimentos simples. E esses procedimentos têm que acontecer para que o diabetes seja bem controlado. Mais uma dificuldade, aplicar insulina, controlar a glicemia. Aí entra, né, e vocês vão ter hoje, né, o programa de hoje está muito extenso e muito interessante do ponto de vista de tópicos,
aonde a gente tem as causas psicológicas, criança com medo de agulha, associação com tristeza, depressão, ansiedade, como aceitar a doença, como aceitar a doença de um filho, né? Então a gente tem toda uma questão psicológica de motivação para o tratamento que também torna tudo muito difícil. E aí a gente passa por essas dificuldades e cai numa dificuldade que é muito difícil você encontrar gente que entenda de diabetes. Diabetes é uma doença que dentro do universo da medicina, né, é uma parte, e o diabetes na criança, uma parte menor ainda, e muito específica, e cada vez mais especializada. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Você precisa de uma equipe multiprofissional, não é fácil a gente encontrar isso, tem um custo, né, o tratamento do diabetes é um tratamento caro, então você tem toda uma questão estrutural que faz com que haja uma dificuldade a mais. E depois tem as dificuldades do dia a dia. Nós temos que essa criança, esse adolescente com diabetes está dentro de uma família, está dentro de uma interação social, ele tem que ir para a escola, ele tem que conviver com coleguinhas. Então, todas essas situações são situações que trazem dificuldades e explicam por que é tão difícil a gente atingir os nossos objetivos. Então, o que a gente pode pensar, para a gente não se perder, porque cada um desses temas aqui dava para a gente falar muito tempo, a gente ainda não conseguiu um tratamento que seja perfeito. Não temos uma cura do diabetes, mas se a gente pensar evolutivamente, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 5 anos atrás, o tratamento do diabetes tipo 1 era muito diferente. A gente não conseguiu normalizar o controle, a gente não conseguiu ainda evitar completamente as complicações, mas a gente já conseguiu melhorar muito o controle. A gente conseguiu melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes, a gente conseguiu reduzir complicação, atrasar, quer dizer, a vida do paciente com diabetes tipo 1 hoje é uma vida muito melhor, com um controle muito melhor do que era há pouco tempo atrás. E a gente tem que entender que isso está acontecendo para a gente aceitar que essas evoluções vêm acontecendo. Então, por conta dessas dificuldades todas, né, foi criada essa Sociedade Internacional de Diabetes Pediátrico e no Adolescente. Ela foi criada como um grupo de estudos, né? Eles começaram a estudar criança com diabetes dentro da Federação Internacional de Diabetes para tentar falar, olha, eles falam muito de diabetes do adulto, mas é diferente de diabetes da criança. Então essa sociedade foi criada com o objetivo de promover ciência, pesquisa, educação, políticas de saúde para diabetes nessa faixa etária, criança, adolescente, e agora está abrangendo adulto jovem. A gente sabe que a adolescência está avançando um pouquinho, né? E isso faz com que a gente queira cuidar desses adultos jovens até que eles tenham condição de se cuidar sozinhos. E essa é a única sociedade internacional voltada para a diabetes. A SPAD, ela é uma sociedade que tem várias atividades. Tem um congresso anual, que nós vamos comentar um pouquinho, tem um jornal científico, que é esse Pediatric Diabetes, tem escolas, summer schools, né, que eles fazem uma semana de escola por ano para médicos, e tem também para profissionais de saúde, e a gente já teve alguns brasileiros, né, eu pude participar de uma escola dessa, outros brasileiros já participaram também. Tem vários fellowships, tem estágios em centros, tem cursos de treinamento. Então é uma sociedade muito voltada para traduzir a ciência de uma forma prática para que mais gente aprenda a lidar com o diabetes na infância e adolescência, que é uma coisa muito específica. Tem, dentro desse jornal, tem os consensos, tem as normas, as guias do diabetes pediátrico hoje é praticamente ditada por essa sociedade. A gente, do ponto de vista médico e mesmo profissionais de saúde, utilizam muito esses consensos. Uma outra coisa que também está dentro das atividades da SPAD é um programa de diabetes nas escolas, que é chamado KIDS. Esse KIDS aqui é interessante, quem não conhece, conhecer, a maioria dos profissionais de saúde já conhece, porque na verdade ele tem parceiros aqui no Brasil, né, a própria ADJ, a Sociedade Brasileira de Diabetes e a SPAD, né, participaram de um primeiro treinamento de escolas. E tem também no site deles, isso aqui é acesso gratuito, tem em 10 línguas, tem em português, esse material que é para os pais utilizarem quando os seus filhos voltam para a escola após o diagnóstico, para ensinar a escola a cuidar da criança com diabetes, o que é diabetes, o que fazer com o aluno, tudo numa linguagem muito simples. Então isso também é uma das coisas que está dentro do escopo da SPAD, tentando fazer com que uma das dificuldades que a gente até citou lá atrás, né, de diabetes nas escolas, seja minimizada com um material educativo. Você fala assim, não tenho nada que eu vou levar lá, eu quero falar para a professora que meu filho tem diabetes.
você tem um material que você leva no computador, no iPad, e a escola vai poder ter essas informações, o professor vai poder ler e aprender. Então, só para mostrar para vocês como são coisas que são voltadas para o público médico, mas também voltadas para o público leigo, ajudando a fazer com que essa informação chegue. Aqui é só para vocês verem, né? Essa aqui é uma reunião do board, né, do Conselho Executivo da SPAD, a presidente é uma australiana, nós temos um sueco, uma francesa, aqui é da Bélgica, 2 americanos, e a gente ficou muito honrado de poder representar o Brasil participando desse Conselho Executivo, que é quem, na verdade, toma as decisões do ponto de vista estratégico da SPAD. E isso, obviamente, assim como nesse momento a gente está conseguindo trazer para vocês uma parceria, tem um pouco a ver com essa difusão da participação, vamos dizer, do Brasil um pouco mais dentro de uma sociedade como essa. E tem o congresso da SPAD, que é o que a gente ficou de conversar hoje. Na verdade, os últimos congressos da SPAD, um foi na Índia, vocês verem como eles estão querendo se espalhar, né? A maioria dos congressos médicos é na Europa e nos Estados Unidos. A SPAD, por ser internacional, ela quer expandir, ela quer ir para lugares que não são tão comuns de terem congresso. Então, foi na Índia, o último do ano passado foi em Boston, e esse ano era para ser em Abu Dhabi, era para ser no Oriente Médio. Mas com a Covid, fomos para o primeiro congresso virtual. Esse congresso virtual, ele teve algumas novidades, e só para vocês entenderem como isso é importante do ponto de vista de representatividade da sociedade. Muitas das atividades sempre foram voltadas mais para médicos. O que se viu é que esse modo online, ele abre um mundo para quem não tem condição, às vezes, de ir num congresso. Então, teve discussões de caso que eram muito interessantes, porque tinha a apresentação de um caso, como de qualquer um de nós aqui, um paciente nosso, e aí tinha a opinião do médico, a opinião da psicóloga, a opinião da enfermeira, a opinião do professor de educação física, da nutricionista, tudo dentro de uma integração para mostrar a importância da equipe disciplinar. Teve participação pela primeira vez de representantes de mídias sociais, então teve o pessoal que é voltado, que trabalha com isso na Europa, nos Estados Unidos, para divulgação das informações, e isso a gente vai tentar trazer para o Brasil. E nas palestras tinha de tudo, né? Sobre diabetes tipo 1 tinha tudo, tecnologia, sobre etiologia do diabetes, medicamentos que estão sendo usados. Teve muita coisa sobre diabetes tipo 2, a gente aqui no Brasil não vê muito diabetes tipo 2, né? O diabetes do adulto na criança. Mas fora do Brasil, com muita criança e adolescente obeso, tem muito diabetes tipo 2, foi discutido, novos tratamentos, muita coisa de alimentação, aspectos psicológicos e aspectos sociais. Então tudo isso foi apresentado no Congresso. Eu vou trazer para vocês aqui só algumas coisas que eu acho que são relevantes para quem está querendo entender, né? A gente sempre gosta de ver o que está vindo de novidades, né? Então, as novidades são voltadas para a área de sistemas de infusão. Então, aqui, bomba de infusão de insulina, que deve chegar no Brasil no ano que vem. Esta bomba nova, que vem substituir a bomba atual que a gente tem, é uma bomba que tem uma peculiaridade que muitos pacientes vão gostar. É uma bomba que não só para a liberação de insulina quando está baixo ou quando está tendendo a baixo, mas quando começa a aumentar, vocês vejam aqui nesse gráfico, a bomba ela produz um pouco, ela libera um pouco de insulina, tentando mimetizar as refeições do paciente. Dessa forma, o paciente não tem que ficar corrigindo toda hora essas glicemias que ficam flutuando tanto no diabetes tipo 1. E isso, né, os resultados dos gráficos das glicemias dos pacientes ficou muito estável. Você tem contato, né, com outras plataformas, e aquele tempo no alvo, nós vamos falar um pouquinho do tempo no alvo, aumentou muito naqueles pacientes que utilizaram esse sistema. Então, caminhando, né, para um sistema de alça fechada que a gente vai comentar um pouquinho para frente. Vários lançamentos de glicosímetro que se conecta com o celular, glicosímetro que dá um sinal de cor para que os pacientes saibam pela cor se a glicose está boa, se ela está alta, se ela está baixa. E ainda uma discussão sobre o controle do diabetes. Teve uma discussão que a gente já teve aqui no Brasil algumas vezes, que é como é que a gente controla diabetes? A gente controla melhor pela hemoglobina glicada ou essa mudança para o tempo no alvo, né? Para quem usa a vinda dos sensores, né? Trouxe a possibilidade de você enxergar o que acontece no dia a dia do seu filho, do seu, né? De quem tem diabetes. E isso traz uma informação diferente do que é a hemoglobina glicada. E agora está numa discussão muito grande de qual que é mais importante, para onde que a gente vai, e todas
diretrizes estão mostrando para a gente que a gente vai ter que aprender a entender o que é passar o tempo no alvo. E na última aula desse curso de hoje, eu sei que a doutora Renata vai falar para vocês com mais tempo sobre isso, tá? Uma outra coisa que está sendo desenvolvida são vários tipos diferentes de sensores. Esse aqui é um sensor que é implantado no subcutâneo e ele fica 6 meses lá sem precisar de calibração, de forma que o paciente coloca no subcutâneo, tem um transmissorzinho aqui que manda para o celular, que manda para o médico, que manda para os cuidadores. Então é mais uma coisa que está sendo desenvolvida e que, olhando para frente, pode ser que venha a ter algum tipo de uso para a gente. E tem muita coisa vindo, né? Sensores diferentes, sensores de glicose pela saliva, lente de contato, liberação de insulina por PETs, essas smart insulinas, né? Insulinas inteligentes que você aplica e a insulina só cai na circulação quando você tem glicemia aumentada. Então são várias novidades. Uma das coisas que foi muito discutida lá foi Covid e diabetes. E eu vou trazer para vocês algumas das coisas que, resumidamente, são coisas de preocupação das famílias que eu acho que vale a pena a gente trazer. Primeiro, coronavírus em criança com diabetes. O risco de quem tem diabetes é maior? Então, quando apareceu o Covid, né, todo mundo falava, diabetes é fator de risco para quadro grave. Só que ninguém falava que tipo de diabetes. E é verdade que hiperglicemia facilita a infecção e que infecção aumenta a glicemia. Então, se a gente entender isso, a gente vai pensar em crianças com diabetes. É mais fácil ter Covid? Provavelmente não. Por quê? Porque as crianças, quando estão bem controladas, elas têm uma imunidade boa. Ela é diferente de um adulto de 50, 60, 70 anos que tem comorbidades, colesterol alto, pressão alta, problema de coração. Então, o seu paciente, a sua criança com diabetes, provavelmente não tem um risco aumentado. Talvez não, né? As crianças os adolescentes com diabetes do tipo 2 têm que ter uma atenção maior. E se a criança pega Covid, o risco de quadro grave é maior? O risco de quadro grave está associado ao controle metabólico, está associado à glicemia. Se a glicemia está boa, o risco de um quadro grave de Covid não é maior. A gente teve pelo menos uns 4 pacientes com diabetes com Covid, nenhum deles teve quadro grave. Os pacientes com diabetes tipo 2 devem ser um grupo um pouquinho mais de atenção. Como que a gente lida com a doença se a criança com diabetes pegou Covid? Do mesmo jeito que você lida com outras doenças. Monitora mais frequentemente, não para a insulina, uma alimentação mais leve, aumentar a dose se tiver necessidade e manter a hidratação. Regras gerais de doença, tá? E aí, teve uma coisa interessante que foi apresentada no Congresso, porque quando começou o Covid, ninguém sabia disso que a gente está falando. Então, foi feita uma pesquisa mundial com médicos e pessoas que cuidam de crianças com diabetes. Então, foi uma pesquisa que foi online, várias perguntas sobre Covid, como que foi tratado. E vocês vejam por aqui, né, que durante a pandemia foram mais de 75 países que participaram dessa pesquisa. Isso aqui é dado novo, pessoal. Isso aqui foi apresentado faz uma semana no Congresso. Vários países participaram, aqui está o Brasil, né, o nosso centro e mais outros centros aqui do Brasil participaram dessa pesquisa. E o que essa pesquisa mostrou? Primeiro, as consultas de rotina acabaram nesse período. E praticamente todos os centros, talvez aí 85% dos centros foram para consulta por telefone ou WhatsApp, consulta por vídeo, consulta por SMS, consulta por outros tipos de aplicativo. Então isso é uma coisa que veio e eu acho que isso vai ficar não como uma rotina, mas como uma opção. Quem mora longe de um centro, quem tem dificuldade para chegar no médico, poder se comunicar através da telemedicina é uma coisa que veio para ficar e isso foi no mundo inteiro. A outra coisa que mostrou é que, felizmente, no Brasil isso não aconteceu, mas em 20% dos países que foram analisados, houve falta de material de insulina, seringa, fita, sensor. Então, felizmente, a gente não passou por isso aqui no Brasil, mas lembrar que em situações de gravidade maior, os pacientes com diabetes têm que ficar sempre atentos em relação a ter o material para eles. E o que aconteceu com os pacientes que tiveram Covid? Diabetes tipo 1. 61 pacientes no mundo tiveram Covid e tinham diabetes tipo 1. 15 foram para o hospital, mas só 2 foram para a UTI por cetoacidose, nenhum foi entubado, não houve morte. Tinha muito menos pacientes com diabetes do tipo 2, tá?
7 pacientes com tipo 2, desses 5 foram para o hospital, 3 foram para a UTI, 2 entubados. Então vocês vejam que os pacientes com diabetes tipo 1 foram para o hospital, foram avaliados e foram para casa. Os pacientes com diabetes tipo 2 tiveram quadros mais graves, mas ninguém morreu. Até esse momento aqui, né, que foi o fim de junho, que a gente fez essa pesquisa, não tinha tido óbito nesse grupo. Portanto, o Covid tem que evitar, é grave, porém, os pacientes com diabetes tipo 1, se estiverem bem controlados, não tem mais risco. E a gente ficou muito orgulhoso de colocar o Brasil dentro dessa organização. Esse aqui é o grupo, né? Inglês, espanhol, italiano, belga, egípcia, né? Que foi quem coordenou o estudo, e a gente pôde participar dessa organização mundial, fazendo com que a gente tivesse informações que estão sendo muito úteis para tranquilizar as pessoas que tratam de crianças com diabetes e que têm diabetes dentro da família. E para finalizar, eu queria trazer para vocês essa evolução que está acontecendo na tecnologia. Hoje a gente tem, quando a gente vai atender um paciente com diabetes tipo 1, a gente tem todos os tipos de pacientes. Pacientes que usam caneta e fazem ponta de dedo, paciente que usa bomba e faz ponta de dedo, paciente que usa caneta e usa sensor, pacientes que já têm bombas com sensores que previnem hipoglicemia. E a gente está chegando, essa última bomba que eu mostrei para vocês, que foi lançada nos Estados Unidos no ano passado, deve chegar no Brasil ano que vem, que é aquela bomba que começa a liberar insulina sozinha, e o paciente tem que só jogar carboidrato na hora que ele vai comer. Então a gente está neste ponto aqui. Agora, o sonho de todo mundo é o pâncreas artificial. Essa é a imagem, né? Enquanto a cura não vem, a gente vai botar um pâncreas artificial. E a novidade que foi apresentada no Congresso foi que, há um mês atrás, foi apresentado o primeiro estudo na história de pâncreas artificial em crianças com diabetes tipo 1. Pâncreas artificial no sentido de que você colocava o sistema e a criança não tinha que tomar conta dele. O sistema era realmente um pâncreas artificial, ou como é chamado, de alça fechada. Então, só para vocês entenderem, né? A criança tem que usar um sensor, o sensor manda uma mensagem para a bomba que tem um algoritmo que libera insulina sem passar pelo paciente. E eles fizeram um estudo em que colocaram esse sistema e compararam com esse outro que o paciente tem que botar o carboidrato antes de fazer a refeição. Né? Esse aqui era o sistema, né? A bomba e o sensor, foram vários estudos feitos nos Estados Unidos e na Europa, e aqui está o resultado. Quando você coloca esse sistema fechado aqui em adultos e aqui em crianças, você aumenta muito aquele tempo que a criança passa no alvo. Então, o tempo que a criança fica entre 70 e 180 é um tempo maior. Então, o pâncreas artificial é uma coisa que a gente sempre falou para os nossos alunos, para os pacientes, olha, daqui a 10 anos chega. Aí passava 10 anos e falava, daqui a 10 anos chega. Chegou. Ainda talvez com um tempo para chegar no Brasil, com um tempo para aprimorar, mas a tecnologia já permite que a gente sonhe com isso. Então, essa evolução tecnológica do diabetes tipo 1 hoje já está chegando numa fase em que a gente já consegue enxergar uma mudança muito grande no tratamento, embora a gente saiba que nesse momento a gente tem que conhecer tudo isso aqui. A gente, como médico, pega paciente em qualquer um desses estágios aqui. E aí só sobra para a gente como fazer com que esse gap, essa distância tecnológica supere a distância econômica. Aqui no Brasil, a gente sabe, né, um estudo também nacional mostrou que o nível socioeconômico está muito associado com uma melhora no controle. Pacientes que vêm de nível socioeconômico mais alto têm hemoglobina glicada melhor do que aqueles que vêm de nível socioeconômico mais baixo. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar, porque até o acesso à insulina, né, aqui de acordo com a classe social, o tipo de insulina que os pacientes usam, isso é muito importante para a gente. Nós estamos num país que precisa diminuir essas diferenças. E quando a gente fala de evolução tecnológica no tratamento, nós também queremos que isso chegue a todas as classes sociais. Aqui no Brasil, comparando, esse aqui foi um estudo que comparou o Brasil com a América Latina e com o mundo, o Brasil tem muito mais seringa que caneta, tem agulhas maiores, tem mais problema de pele por causa da aplicação, reuso de agulhas. A gente precisa melhorar o acesso a esses materiais. E aqui a gente fez um estudo com um sensor mostrando que aqui no Brasil, também, como em qualquer lugar do mundo, quando você usa sensor e quando você faz o paciente usar o sensor mais vezes por dia, você melhora o tempo no alvo, diminui a hipoglicemia. Então, o Brasil, as pessoas, a população está preparada para usar a tecnologia no momento em que ela for disponível. E é aí que a gente volta para a SPAD, né, aqui, para vocês verem como a gente vai ter que trazer essas coisas para o Brasil. E aqui eu já mostro para vocês, aqui foi a bandeira da SPAD aqui nesse congresso virtual.
O congresso do ano que vem da SPAD vai ser em Portugal, tá? Então, aqui está a presidente do congresso do ano que vem, 2021. E a gente fica muito feliz de poder dizer para vocês que depois de uma luta grande, né, trazer coisa para o Brasil não é fácil, a gente conseguiu trazer esse congresso da SPAD em 2024 aqui para o Brasil, vai ser no Rio de Janeiro, né? A gente vai estar coordenando esse congresso e a gente fica muito feliz de trazer esta sociedade, aproximar essa vinda de informação e de tecnologia para o Brasil, e a gente torce para que isso seja um congresso que a gente consiga agregar não só médicos, profissionais de saúde, mas também toda a comunidade de pessoas que cuidam do diabetes. Então eu agradeço a atenção de vocês, peço desculpa pela correria, mas eu queria falar muita coisa para vocês, e a gente tem uma agenda muito cheia hoje, e eu só gostaria de finalizar agradecendo novamente aí o convite de vocês, e espero que a gente tenha conseguido dar uma noção, né, Letícia? É difícil passar tudo, mas tentei falar para vocês o que eu achei que era mais importante de trazer para o pessoal aqui no Brasil. Uau, que conteúdo maravilhoso, né, pessoal? Olha, só de ouvir, de ver de novo esse vídeo para passar aqui para vocês, eu já fico extasiada com tanto conhecimento. Bom, então conta aqui para mim se você gostou dessa aula, se você gostou desse vídeo e quais são os outros vídeos que você tem curiosidade de assistir. Quais são as outras aulas que aconteceram na jornada online de educação em diabetes que você não pôde ver ou que você viu e gostaria de assistir de novo? Deixa nos comentários, tá bom? Porque durante esse mês de dezembro a gente vai passar para vocês algumas dessas aulas, tá? A semana que vem, não perca, vai ter a aula também sobre diabetes infantil, mas sobre tecnologia para os pequenos com a doutora Renata Noronha. Te vejo a semana que vem. Ah, e não esquece, tá? Inscreva-se aqui no canal, deixa o seu like aí para o algoritmo entender que esses vídeos são importantes e alcançar cada vez mais pessoas, tá? E siga a gente também em nossas redes sociais, tá? Tanto no Instagram, quanto também no Facebook e também a gente tem no LinkedIn, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!